Eu esqueci o seu nome, meu querido. Como é que você chama? Hã? Rogério? Como é o nome dele? Adriano. Lógico, desculpe. Putz, grilo. O Adriano é super prata da casa, assim. Tá Maravilha. Bom, você jogou no Face? Uhum. Acho que é melhor estar no Face, não é o melhor aqui. Vamos olhar pelo Face aqui. É melhor conversar por aí, mas eu vou monitorar lá. Tá bom. Então, olha, acho que a gente já está ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Tudo bem, Célia? Nós estamos aqui com a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, minha amiga Célia Leão. Célia, nós estamos aqui em comemoração aos 15 anos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e tendo em vista essa crise que a gente vive, entrevistando, né, pessoas que foram ou que são relevantes para a nossa secretaria, para a causa da pessoa com deficiência. Estamos inaugurando essa sessão, essa série de entrevistas hoje com você. E a ideia é a gente bater um pouco, conversar um pouco, né, sobre a crise, sobre políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência e né, criar, né, com o intuito de criar um conteúdo que seja útil para quem está nos ouvindo ou quem depois vai ver a nossa gravação depois, mais tarde, ou está assistindo live agora, ou vai ver depois a história gravada. Ou seja, é uma conversa, um papo informal, né? Nós somos amigos mais do que nada, então nós vamos conversar informalmente, pensando, né, nesse montão, né, nessa quantidade enorme de pessoas com deficiência que estão aí também com medo dessa crise e não sabem o que fazer. Quer dizer, vamos conversar um pouco sobre nosso cenário em geral. Primeiro, Célia, eu queria que você contasse um pouco, para quem já te conhece, mas que não tem informações... não está escutando? Não está escutando. O Adriano não está escutando. Então, vamos arrumar lá, senão... Você está escutando? Não está escutando. Espera um pouquinho. Olha lá, está escutando, Adriano? Está escutando agora? Melhorou? Fala, Célia, um pouco para ver se ele está escutando. Você está me ouvindo? Tá, Adriano? Consegue? Que bom. Prazer em estar com vocês. Beleza. Então, bom, vamos começar. Primeiro, Célia, como eu disse, eu queria que você contasse um pouco para todo mundo que está vendo, para as pessoas que conhecem você e que não conhecem, um pouco da sua história, né, desses anos todos de deficiência e de militância e de vida pública. Né? Eu acho que só a sua história de vida já é uma grande aula para todo mundo. Então, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas. Obrigada, meu querido amigo pessoal de muitos anos, além de tudo, secretário da maior cidade da América Latina, terceira ou quarta do mundo, e que tem uma responsabilidade enorme com a causa das pessoas com deficiência dentro de um município que hoje gira em torno, se eu me equivocar, você me ajuda, me corrige, de 12 a 13 milhões de pessoas dessa sociedade. E aí, levando em conta alguns percentuais, nós temos aí um número significativo de pessoas com deficiência. Como você disse, um papo informal, mas o papo informal também traz muita coisa formal e oficial. Primeiro, agradecer o convite de estar com vocês, de poder participar nessa tarde dessa live, depois quem puder nos acompanhar e nos assistir na gravação, nós também vamos agradecer muito, porque um bate-papo pressupõe, a gente fala, mas as pessoas, se não puderem falar conosco, o Face está aberto, não está? Cid? Aberto, ótimo. Então, a gente tem possibilidade depois de interagir também com as pessoas através do Face. Mas, na verdade, nós temos vários assuntos para falar.
Você me pediu um pouquinho da nossa vida, e certamente eu falo com muita alegria, com muita propriedade no sentido do conhecimento, pois é a minha própria vida, mas eu queria dizer que hoje é um dia muito importante. Hoje, primeiro, nós estamos conversando porque a Secretaria do Município, que cuida de centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas com deficiência, Cid, na verdade, ela tem uma história, um histórico, né, e um tempo importante. Ela está completando 15 anos de vida. Significa não só cantar os parabéns com um bolo e tudo que tem direito, mas, na verdade, rever esses 15 anos que tem de trabalho, de muita luta, de muitos acertos, certamente algumas dificuldades, isso é natural em qualquer vida pública, em qualquer grupo de trabalho, isso é absolutamente natural. Você está me ouvindo? Estou, aqui tá fazendo uns barulhos aqui, eu estou acertando umas tá bom, ok. Mas então dizer que primeiro os 15 anos da Secretaria, aonde você tem tido uma participação nesses últimos 3 anos, quase 4, de forma efetiva, de forma direta, como secretário do prefeito João Dória, depois do prefeito agora Bruno Covas, e fazendo um trabalho excepcional. Não é fácil trabalhar a questão das pessoas com deficiência, porque não que as pessoas não sejam fáceis, o trabalho voltado à nossa causa, eu digo nossa porque você também tem uma deficiência, eu também tenho, e trabalhamos com milhares de pessoas que têm seus familiares, seus colaboradores, enfim, é uma sociedade grande, não é um grupo pequeno. Além desses 15 anos, nós hoje também lembramos, pode usar a palavra comemorar, não tem problema nenhum, também é uma comemoração, o dia do TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, que são as nossas crianças, os nossos jovens, que têm esse transtorno, que são autistas, no popular falado. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje? O que não falta é assunto. Isso sem entrar na questão, e que certamente se entrarmos é só como uma frase e tal, sem entrarmos na questão do coronavírus ou do Covid-19, que abalou o planeta e que mudou todos os costumes de qualquer região, de qualquer país, de qualquer continente, de forma total. Então, o que não falta para nós é assunto, acho que falta é tempo. Mas eu queria aproveitar, Cid, de dizer, e também prazer em estar com o Adriano, parabéns pelo seu trabalho, Adriano. Esse trabalho que você faz é o que a gente mais precisa na vida, que chama-se informação, né? É comunicação. As pessoas se comunicam de alguma forma, as pessoas têm que se comunicar de alguma forma. E você faz esse papel brilhante, e nós agradecemos por isso. Mas, Cid, na verdade, assim, a minha vida se confunde muito, em alguns momentos da vida, não vou chamar de coincidências, mas vou chamar de momentos, em que muito jovem eu fiquei paraplégica. Isso nos traz uma carga, depois de 40 anos, bastante importante, não é pesada, é importante. Claro que o dia a dia dessa história toda, que se confunde com a sua, se confunde com milhares de pessoas, né? Nós estamos falando da secretaria, se confunde com a Mara Gabrilli também, que foi secretária, a primeira secretária dessa secretaria, e que também tem uma deficiência, enfim, se confunde com muita gente, porque as pessoas têm histórias, as que não têm deficiência e as que têm deficiência, todos nós temos histórias. E eu fiquei paraplégica, eu era muito jovenzinha, tinha 18 anos, não é tão fácil você reorganizar a vida com alguma coisa que falte, ou melhor dizendo, você tinha e passa a não ter, mas é absolutamente possível, não é? É difícil, mas é possível, acho que a palavra correta é essa, que depois você vai passando por uma série de momentos como reabilitação. Nenhuma pessoa com deficiência, se nasceu com a deficiência, já cresce aprendendo nos moldes da sua limitação, seja ela qual for, deficiência intelectual, auditiva, visual, múltipla, surdo-cego, não importa a deficiência, tá certo? Se você adquire a deficiência depois de um tempo de vida, seja esse tempo quando for, ou qual idade você tiver, você tem que se adaptar, não tem como você não se adaptar. Você é obrigada a se adaptar, você é obrigada a entrar numa nova vida, numa nova era com a sua família, seus amigos, o que você fazia, se é criança brincando, estudando, se é jovem adolescente estudando também, tendo amigos, se é uma família mais madura, já casado com filhos, organizar a família. Essas mudanças são absolutamente necessárias e naturais. Então, a gente passa por esse período. Passado esse período, a gente vai entender, se eu estou falando aqui para dezenas, centenas, milhares de pessoas, tomara que muita gente esteja participando conosco dessa live, porque é para as pessoas entenderem de que
A deficiência, claro, ninguém escolhe, e se as pessoas pudessem escolher, as pessoas com certeza escolheriam não ter deficiência, o que é natural, o que é razoável, não é? É um pouco da normalidade do que nós queremos de umas coisas mais fáceis para a vida e umas coisas mais difíceis para a vida. Não vou chamar nem de problema. Mas como isso não é uma opção pessoal, isso, na verdade, acaba sendo uma obrigação de assumir, eu não vou nem falar aceitar, eu falar assumir a condição da vida, você vai vivendo. Então, dizer que a pessoa com deficiência tem problemas? Tem. De toda ordem, como qualquer pessoa comum, ou normal, assim chamada. Mas dizer que a deficiência é o grande problema da pessoa com deficiência, eu não vou concordar. Porque a deficiência, ela pode trazer dificuldades, mas ela não limita a pessoa na sua vida. Então, quando você me chama para participar com você, Cid, que é um homem de toda natureza, inteligente, culto, preparado, bonito, elegante, e que passou por uma experiência dessa que não foi fácil, que foi difícil, como é para todo mundo, como eu falei agora há pouco, e hoje você, além da família, esposa, filha, tudo no contexto de uma família, você também coordena e cuida de uma secretaria, fazendo políticas públicas, pensando nas pessoas e nas suas famílias também, não é só a pessoa com deficiência que precisa desse aporte, desse suporte. Então, você e dezenas, milhares de pessoas mostram que a deficiência ela pode ser limitante para uma coisa, mas não é limitante para o todo. Então, neste todo, você tem outras opções de poder viver, fazer, realizar, trabalhar, né, interagir, ajudar, colaborar, fazer crescer. Eu acho que tinha que ter uma máxima com a pessoa com deficiência, tipo assim, ter deficiência tem que deixar de ser um ônus para a nação e passar a ser um bônus, porque quando você fala de pessoa com deficiência, dá a impressão que tudo é ruim, que tudo é negativo, né? E não é verdade. O tudo ruim, tudo negativo é um pedacinho daquilo que você possa ter como intercorrência da deficiência por um momento, mas não é o todo. Tá certo? Então, eu queria dizer para você... Oi? Não, desculpe te interromper, pode terminar. Não, é só para dizer isso e a gente voltar agora a conversar, mas é que você me animou muito, você me estimulou muito nesse começo de conversa. E mais uma outra coisa que eu queria dizer, esse barulhinho que está fazendo de vez em quando, talvez eu não posso arriscar, porque eu não sou a maior técnica nessa área, mas eu entrei, tô no computador, mas eu entrei pelo WhatsApp, pelo celular. Então, talvez esteja entrando mensagens. Exatamente. Não está atrapalhando muito. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é um negócio que muita gente gostaria de saber, porque é uma vontade, uma ambição ou um senso de responsabilidade que muita gente tem e que em você surgiu logo cedo. Mas como é que foi essa sua vontade de trabalhar com política? Quer dizer, você quebrou a coluna, né? Você teve uma lesão medular, aquilo obviamente marcou você. Imagino que daí você tenha começado a militar, né, na causa. A própria militância levou você para a militância política partidária. Eu queria que você tocasse, analisasse um pouco esse momento, porque tem muita gente que gostaria de ter uma vida política partidária também, colaborar com a sociedade de uma forma mais estruturada. Então, e muitas vezes sentem dificuldade, porque, você sabe, não tem cursinho para político. Então, como é que foi essa transição? Como é que foi você entrar na política? E os primeiros passos, né, no que pode ajudar a nossa audiência aí? Gostei da palavra os primeiros passos para quem não anda. Já achei fantástico. Gostei muito dos meus primeiros passos, porque eu já não andava. Fazendo uma brincadeira com muito carinho, porque a alegria faz parte da vida da gente, até para o sucesso do dia a dia, né? Para nós estarmos bem vigorosos, tem que ter alegria. Mas dizer que eu penso que na vida tudo é consequência, o Cid. Consequência no sentido de que se você plantar abacaxi, você não vai colher banana.
Quer dizer, então é um pouco daquilo que você vai fazendo no seu dia a dia. Eu já volto nesse tema de forma direta em 10 segundos, mas só para dizer que é igual currículo, não é? Quando alguém vai ler ou apresentar o currículo de uma pessoa, seja essa pessoa quem for, com o currículo mais extenso ou mais curto, eu digo que a extensão desse currículo é o que as pessoas ou a pessoa possa fazer no seu dia a dia, da hora que ela acorda à hora que ela vai dormir, obviamente em condições de saúde, etc. e tal. O que nós queremos afirmar com isso é que nós somos aquilo que nós também ajudamos a construir, né? No seu todo, no seu todo. Nós somos também a nossa família, nós somos também o nosso ambiente, né? Nós somos as nossas circunstâncias, nós somos, enfim, é uma somatória de possibilidades para nós fazer a política ou não, ser costureiro ou não, ser fazendeiro ou não, tem uma série de coisas. A política, para mim, ela foi uma descoberta que eu não fui atrás. Eu sofri acidente, como já disse, muito jovem, e com isso eu acabei migrando bastante, né, um pouco não, no trabalho voltado às pessoas com deficiência. Primeiro comecei a trabalhar com crianças com deficiência, isso já lá atrás, há muitos anos, há 4 décadas, comecei a trabalhar com crianças com deficiência, e buscando essas crianças com deficiência, que também existem nos centros da cidade, logicamente, em todas as classes, A, B, C, não importa, mas andando nas periferias daquela época da cidade de Campinas, que é a minha cidade, minha região de Campinas, embora eu trabalhe em São Paulo todos os dias, etc., com o governador João Dória, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como você falou, e fica em São Paulo, na Barra Funda, você conhece muito lá, já participou de forma efetiva, direta, com muita competência naquela secretaria também, mas eu sou da cidade de Campinas, e eu comecei a andar pelas regiões mais carentes, mais necessitadas, mais pobres, daquela época. A procura de crianças com deficiência, obviamente que eu encontrei crianças com deficiência, mas encontrei também crianças com outras vulnerabilidades que não era deficiência, crianças que não tinham uma condição familiar correta para a moradia dessa criança, crianças que estavam desnutridas, crianças em idade escolar que não iam para a escola, enfim, não vou fazer agora todo um rosário, mas eu, na verdade, fui buscar um tipo de criança para nossa atenção e encontrei todos os tipos de crianças, todos. E aí eu comecei a dar uma atenção não só ao nosso grupo maravilhoso, amado, e que tem que ser defendido, e que a gente faz isso há muitos anos, eu particularmente há 40 ou mais, encontrei as outras crianças que também precisavam de ajuda. E comecei a cuidar não sozinha, com amigos, com grupo, com associações, com entidades, comecei a cuidar de todas essas pessoas, tá certo? Para não deixar nada para trás. Isso nos levou para a política. De que forma? Eu falei, vou para a política? Não. É uma consequência, como você vai fazendo muita relação na sociedade, com entidades, clubes de serviço, igrejas, associações, sindicatos, porque esse é o trabalho de ajudar o próximo, você não faz sozinho. Nem se você fosse muito rico e tivesse muito dinheiro, não era nem meu caso, nem é, mas você não faz sozinho. Você vai buscar a ajuda das outras pessoas que possam também somar com a tua ajuda para ajudar aquele que está no foco do problema e que precisa de uma orientação, ou ele, ou a família, etc. e tal. Com isso, as pessoas acabavam falando, puxa, mas você tem uma vida tão assim de trabalho, etc. Até que um dia surgiu o PSDB, quer dizer, o PSDB é uma dissidência do PMDB, nem nada contrário ao PMDB, não estou fazendo juízo de valor de nenhum partido, de nenhuma sigla partidária, não é nem a nossa conversa, mas eu estou querendo dizer com isso que eu não tinha participado do PMDB, e quando surge o PSDB, isso foi em 88, portanto já tem 30 anos, vai fazer daqui a pouco 31, 32 anos, aliás, quando surge o PSDB, eu me empolgo muito com as lideranças que estavam no partido à época, e que ainda estão hoje, como José Serra, por exemplo, como o deputado Vanderlei Macris, que é daquela época, um deputado federal do PSDB, eu estou pegando as pessoas mais antigas. E naquela época, o nosso grande e saudoso Mário Covas, que é o avô do nosso prefeito Bruno Covas, ele era uma grande liderança naquela época, uma grande liderança política no Brasil. E como grande liderança, ele fundou o PSDB com mais meia dúzia de 8 ou 10 pessoas. E eu me empolguei. Fui conhecer de perto esse PSDB, fui falar com essas lideranças, e duas delas que me marcaram muito,
Fernando Henrique Cardoso, e o então prefeito da cidade, à época, Magalhães Teixeira. E o próprio Mário Covas. Um segundinho só. Adriano, está cortando as suas mãos. Você precisa posicionar a câmera um pouquinho mais para baixo. Isso, agora sim. Agora sim. Beleza, desculpe, Célia. Não tem problema. Então, e daí presta atenção que isso aí, está cortando um pouco. Então, eu diria até um pouquinho. Fala para o Adriano, Cid, eu não sei se o Adriano me ouve diretamente. Adriano, você ficou bem quando você foi para frente, mas como você encostou, você abaixou outra vez. Vem mais para frente. Ou põe o computador mais para cima. Ou mais... A tela. Está baixo, Luciana. Vai, vamos lá. Ainda está baixo. Quando você encosta, abaixa muito o seu corpo. Aí sim. A sua mão some do vídeo. Aí tá bom. É que ele vai para trás. Vamos lá. Vamos testar mais um pouco. Se não der certo, a gente corrige. Sim, a gente para outra vez. A informalidade aqui nos permite tentar chegar à perfeição. Tá bom. Tá bom. Acho que melhorou. Vamos lá. Melhorou. Vamos ver. A gente vai olhando. Bom, então, Cid, na verdade, eu entrei para o PSDB naquela época, um partido recém-iniciado, com as lideranças do Brasil, que naquela época tinham saído do PSDB, do PMDB, e não sei essas coisas, eu não acredito em coincidência, eu acho que existe momentos que você tem que participar. Eu fui convidada a ser candidata a vereadora, de verdade, eu tinha um filho de 1 ano à época, e eu tinha acabado de montar meu escritório, eu tinha terminado a faculdade, já estava começando a estar na ativa como advogada, tinha acabado de montar meu escritório, alugado as salas, era uma casa, comprado equipamentos da época, né? Não estou falando de equipamentos de agora. Quando eu fui convidada, eu até pensei não, porque eu tenho um filho pequeno, meu trabalho, etc. e tal. E aí eles me disseram algumas coisas que, de fato, me marcaram naquela época e me marcam até hoje. Que, assim, o chamado de vida pública, você não tem o direito de dizer não. O que significa isso? O chamado de vida pública é o serviço e o servir. Hoje eu entendo isso com muita clareza. Né? O serviço e o servir. E quando tem esse chamado para você servir a sociedade, de alguma forma, você não vai servir tudo e todos, eu entendo isso, cada um tem o seu pedaço de trabalho e a possibilidade de ajudar o próximo. Aquilo me incomodou muito. Quando eu fui convidada e eu pensei, titubeei, falei talvez não, aí eu ouvi isso, essa fala deles, e aí eu falei, não, então deixa eu aceitar. E na época o marido, fazer só uma brincadeira séria, que o marido tinha falado, olha, você não vai aceitar, né? Isso de manhã. Eu falei, claro que eu não vou. E como ele trabalhava em São Paulo, ele tinha ido para São Paulo, e eu fiquei em casa e fui lá visitar o prefeito. Quando ele me convenceu, eu aceitei. Quando chegou a noite, o meu marido falou assim, você não aceitou, né? Eu falei, só um pouquinho. Brincamos muito. Então, como todas as demais, muito difícil, né? Não existe eleição fácil em nenhum momento para qualquer coisa, desde síndico de prédio, sindicato, não importa, sempre é difícil. E nós tivemos aí, acho que a missão mesmo de ganhar essa eleição, e eu estou até hoje na vida pública, estou até hoje participando do poder público, e num momento largo de tempo eu fiquei no Legislativo, e agora estou no Executivo com muita honra, muita alegria. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, que também é algo que acho que muita gente quer escutar. Como para você é a transição, né, e quais são as diferenças de desafios entre o legislativo, que é a sua praia, né, e o executivo, que é a sua nova praia? Ou seja, quer dizer, se você consegue analisar as duas frentes, como você analisa em termos de capacidade de ação, de contribuição, de trabalho que pode ser efetivamente construído? Como é que você vê os dois cenários, as duas posições? Na verdade, Cid, são duas posições diferentes, são dois trabalhos absolutamente diferenciados, né, de um e outro. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que eu baguncei. São trabalhos diferenciados, mas eu quero dizer para você que nenhum desses... Ai, peraí, o que ficou errado aqui, Cid? Deixa eu arrumar aqui, porque eu estou ao vivo em cores, não posso ficar errada, não.
Esse trabalho, Cid, do legislativo é um poder, e o trabalho do executivo é outro. O legislativo, a própria nomenclatura diz, você vai legislar. Qual é o grande papel do legislador? Quem se elege vereador, se elege deputado federal, se elege deputado estadual, se elege até senador, que também é majoritário, mas é legislativo, legisla, etc. Qual é o seu papel neste cenário? É você legislar e fiscalizar o poder executivo. Claro que tem uma série de outras atividades que você executa, mas as primordiais eu diria que são essas. Quando você entra no executivo, o próprio nome também diz de forma muito clara, você executa o quê? As políticas públicas que muitas das vezes, da legislação que veio, ou que o deputado, ou que a sociedade, ou que o Poder Judiciário, ou que, enfim, o próprio executivo fez uma lei, foi aprovada, coloca na prática, nós, na execução diária do trabalho no executivo, nós vamos colocar isso em prática, nós vamos aplicar para a sociedade. Então, são dois momentos diferentes, mas você disse, a sua praia é o legislativo. Aí eu ia brincar com você, agora eu já estou na areia do executivo, né? Daqui a pouco eu já entro para a praia total. Eu penso que é muito fácil assim, muito rápido você entrar, né, interagir, conhecer, se você já tem um conhecimento geral da vida pública. Eu interagi com o executivo 30 anos. Eu estava do lado de lá do balcão. Então, eu vinha conversar com quem estava do lado de cá do balcão. Agora, sou eu quem estou do lado de cá do balcão. Mas as minhas dezenas, centenas, eu não sei se dá milhares de vezes, deve dar, ao longo desses 30 anos, que nós tivemos um trabalho conjunto, de forma direta, junto com o executivo, nos deu muitas diretrizes lá atrás, não só agora não, de como funciona o executivo. Se você me perguntar, e talvez alguém queira perguntar, porque isso faz parte da curiosidade nossa, né, o que é o mais gostoso, o que é o mais legal? Eu acho que não tem mais gostoso e mais legal, eu acho que tem tarefa para você cumprir. Quando eu fui do Legislativo, eu fui de várias comissões, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu fui do Turismo, eu fui, enfim, várias comissões. Em cada comissão, você trabalhava um tema. Isso porque o Legislativo, ele é um leque, né? Então, vai chegando para você os temas, você vai tendo conhecimento e vai trabalhando, atendendo a sociedade. Quando você entra no executivo, esse leque, ele não se fecha, mas esse leque não é mais seu. Eu tenho uma aba desse leque, né? Eu tenho um pedaço desse leque para trabalhar. Porque se for assunto relacionado a transporte público, eu vou conversar com quem mexe com o transporte público do Estado, que são 2 secretários, né? O secretário Baldi, do Transportes Metropolitanos, e também de Transportes em geral, o nosso João Otaviano, que ambos você conhece. Se for da saúde, eu não tenho esse leque da saúde, embora a nossa secretaria esteja de forma direta acoplada também com a saúde, por causa da nossa rede Luci Montoro, que tem o trabalho da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência com a Secretaria de Saúde, onde está o doutor Henrique German. Mas se você falar em educação, eu vou interagir com a Secretaria de Educação, com o secretário Rossielli, e assim por diante. Então, qual é a diferença do Executivo com o Legislativo? O Legislativo, o que chega para você, de diversos temas, você tenta atender ou pelo menos encaminhar para outras soluções de outros lugares, não precisa ser necessariamente do Executivo. O Executivo, quando chega, é o seu tema. A nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as pessoas vêm falar comigo da saúde, eu entro em contato com a Secretaria da Saúde, a nossa Secretaria é transversal, nosso trabalho permeia por todas as secretarias, por todo o turismo, cultura, meio ambiente, todas as secretarias. Então, a diferença, para mim, fundamental é essa, eu executo as políticas públicas, né? É aquela história e brincadeira popular que as pessoas falam, agora você tem a caneta na mão, né? Então, com a caneta você pode canetar. Significa o que isso? Você não sai canetando por aí, assinando por aí. Tem regras, tem legislação, tem contratos, não é da sua cabeça. Nenhum secretário de Estado ou nenhum agente público que esteja no executivo faz a coisa da cabeça dele, assina na hora que ele quiser, faz o documento que ele entender que é melhor. Não é assim. Tem uma legislação que coordena, enfim. É bem assim que funcionam os nossos 3 poderes, inclusive o judiciário. Mas nós temos a caneta no sentido da decisão. Eu acho que é esse sentido que eu quero deixar aqui claro para você, Cid, para quem está participando conosco. E o Adriano agora com a mão bem
fazendo os gestos aí, toda a interpretação de Libras com muita facilidade. E as pessoas com certeza estão assistindo e participando. Mas, enfim, gostar de qual? Eu gosto dos dois. Então, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acho que, assim, assistindo de fora, como seu fã e como o seu pupilo, né, olhando de fora a atuação de uma política, uma pessoa com atuação política na época do Legislativo, acho que a coisa que mais me chamava a atenção na sua atuação era a sua grande capacidade de interlocução com todo mundo. Até porque você não ficou só no nicho da deficiência. Isso sempre foi um tema muito importante na sua carreira política. Mas você transitou por todos os temas. Por quê? Pela sua grande habilidade de interlocução, de conversa, de se relacionar com as pessoas. Então, concorda comigo? Concordo, Cid, concordo. Eu acabei andando, permeando em vários temas, em vários lugares, com várias pessoas, em momentos diferentes. Claro que a causa da pessoa com deficiência, a questão, o trabalho voltado às pessoas com deficiência, a legislação, enfim, aquilo tudo que nós pudemos trabalhar nesses 30 anos como vereadora e como deputada estadual do Estado de São Paulo, pensando as pessoas com deficiência, nós fizemos. Né, frente parlamentar, etc. Viagens, congressos, seminários, simpósios, tudo que se pensar para as pessoas com deficiência, de alguma forma nós tivemos uma participação, isso sem contar a participação primeira, lá atrás, eu estou falando de 40 anos passados, quando nós tivemos o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi em 81, e já em 79, nós preparávamos, já numa reunião bastante importante em Brasília, em 80, esse grande evento, esse grande momento, que foi a primeira reunião nacional, vamos chamar assim para as pessoas entenderem, né, onde todas as pessoas, onde as deficiências todas estavam representadas por mais de 1.500 pessoas com deficiência naquela época, e que participaram também com colaboradores, profissionais, técnicos. Foi uma reunião fantástica em Brasília. Estou falando de 40 anos passados. Então, a gente participa desse tema já há muitos anos, não é de agora. Ele nunca saiu da minha pauta. Eu brinco que toda vez que eu vou escovar os dentes, Cid, que eu, obviamente, sempre tenho um espelho à frente, eu vejo a causa da pessoa com deficiência. Isso é muito bom, isso não é ruim, isso é positivo, não é negativo. Agora, no legislativo, como você mesmo disse, eu acho que é um pouco de perfil das pessoas. O meu perfil nunca foi um perfil de ficar muito parada, estagnada, com um assunto só, com um tema só, e as pessoas precisando também que nós pudéssemos estar nos movimentando, falando com A ou com B, então eu me movimentei muito, isso é verdade. Eu tive essa facilidade, além de ser uma coisa, eu acho que penso que é própria da nossa natureza, cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu estilo, de eu conseguir estar, ao mesmo tempo, fazendo dezenas de coisas e entrando em contato com dezenas de pessoas. Eu conseguia fazer isso com alguma facilidade, e isso me deu um mundo maior. Eu digo que o meu mundo aumentou, sabe? As portas se abriram. E faço isso até hoje, e faço de coração, não é uma coisa programada. E com isso, onde eu às vezes passo, nem sei que a pessoa me conhece, ligo, faço um telefonema para falar com tal pessoa, e vou mesmo meio assim que me apresentando, e a pessoa fala, nossa, Célia, que saudades! Nossa, eu nem lembro que eu tinha falado com essa pessoa faz tanto tempo. Mas eu acho que isso é positivo, porque abre muitas portas, e hoje, no executivo, isso nos ajuda sobremaneira, porque, embora eu esteja só não, né? Eu esteja cuidando de uma pasta para a qual fui convidada pelo governador João Dória, e tenho dado, certamente, quero fazê-lo com primor, resultados importantes para o governo, resultados importantes para o governador, resultados importantes para o vice-governador, enfim, para o grupo de pessoas que trabalham nessas políticas todas do Estado hoje. Eu quero dar esse retorno para a população, e principalmente para a população que tem, ou que trabalha próxima a essa questão da pessoa com deficiência, ou a pessoa com deficiência, ou seu familiar, etc. e tal. Agora, isso me abriu muitas portas, porque hoje no Executivo, até porque também é perfil do governador, ele quer que a gente faça todas as políticas, aumente, pense grande, faça grande, mas que não use dinheiro público, ou seja, use aquele mínimo necessário, e até que tenha
a liberdade da política poder fazer, não é? Aquele mínimo que o orçamento nos dá. Ele pede muito que a gente peça ajuda, peça apoio. E essas portas abertas têm me ajudado bastante hoje. Não só dentro do parlamento, que a Assembleia também, nós saímos de lá deixando muitos amigos, mas também na sociedade. Então, se eu preciso de um socorro para a secretaria, para determinada questão da secretaria, para um programa, para um projeto, eu vou me valer dessas boas andanças, esses bons, a época que podia dar o abraço, né, esses bons abraços que nós demos aí em milhares de pessoas nos últimos 30 anos. Foi muito bacana mesmo. E hoje tem bons resultados. Célia, um ano e 4 meses, né, de Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que você considera que já fez, onde você já deu uma contribuição significativa, ou seja, algo que já tem acontecido, e qual o seu principal motivação em termos de projeto, ou em termos de ação, ou em termos de política pública, até o final desse mandato? Cid, a gente não reinventa a roda, mas a gente pode fazer ela rodar com mais velocidade. Não é? A roda já é redonda e ajuda no movimento, mas você pode mudar o eixo, você pode mudar o tipo de goma, de pneu, de borracha, e fazer com que essa roda deslize com mais velocidade, num tempo menor, num espaço maior. E foi isso, e é isso que a gente vem fazendo na secretaria. Né? Primeiro que nós tivemos a obrigação com o governador João Dória, e está corretíssimo, de fazer um movimento dentro das secretarias, para todas as secretarias, de diminuir o gasto com orçamento, ou investimento, como a gente quiser chamar. Então, quando nós entramos, nós tínhamos uma obrigação de diminuir o quadro de funcionários e de diminuir o custo que a secretaria tinha. E que não é uma tarefa fácil, porque a nossa secretaria também não é uma secretaria grande no sentido de um orçamento importante, de muitos milhares de reais, mas e também de pessoas trabalhando. Nossa secretaria é uma secretaria enxuta, e eu até gosto. Mas você diminuir aquilo que já não é tão grande não é tão fácil, mas nós fizemos. Tinha essa orientação do governador e nós fizemos. Né? Movimentamos e mexemos em todos os contratos, sem exceção. Né? Alguns que não, naquele momento nós entendíamos que não devia continuar, nós de fato tiramos o contrato, acabamos com o contrato, remodelamos algumas coisas do tipo, e tem muito mais movimento e procura a secretaria aonde ela está do que aonde hoje também é parte da secretaria, e nós estamos remodelando, que é lá na Imigrantes. Então, nós trouxemos alguns programas de lá para dentro da secretaria, porque nós ficamos ao lado do metrô, da Barra Funda, da CPTM, ônibus, trem. Então, tudo isso facilita muito, inclusive, a chegada e a saída das pessoas. De programas, nós estamos fazendo, eu não vou entrar na gestão passada, porque o que importa é a nossa gestão e o que nós estamos fazendo hoje. Mas nós conseguimos levar, até agora, curso de Libras gratuito com profissionais nossos da secretaria, eu não vou ter os números aqui reais, mas pelo menos para 20, 25 municípios. Se já não estão instalados todos, é porque entrou essa questão agora, nós já estamos parados há quase um mês e vamos ficar parados outro tanto. Então, nós suspendemos todas as nossas atividades fora do prédio da nossa secretaria, né? Diminuímos, inclusive, neste momento, funcionários com mais de 60 anos, que não vão para a secretaria. Tiramos também algumas pessoas por um tempo até aí marcado 7 de abril, que eu não sei se estende a 30 de abril, bom, mas isso nós estamos seguindo o governo de São Paulo, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, vamos cumprir à risca até o prazo que eles determinarem. Então, os nossos programas de fora, eles pararam por esse momento, porque não pode ter aglomeração, reunião, aula, cursos, mas nós conseguimos fazer em atendimento um número enorme de pessoas com Libras em menos de 6 meses, com curso formado. Nós chegamos, eu posso equivocar um pouquinho, depois eu acerto e volto outro dia, umas 600 pessoas formadas do final do ano passado para esse comecinho de ano que nós só pudemos fazer em janeiro. É um número bastante significativo, e os municípios pedem, e nós vamos levar. Nós temos também algo que nos deu
uma grandeza de trabalho junto com as pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência, na questão da empregabilidade, né? Um programa do governo do Estado de São Paulo, junto com seis secretarias, entre elas a nossa de desenvolvimento regional também, mas de desenvolvimento econômico, e nós criamos, junto com o Paula Souza, junto com o SEBRAE, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a secretária Patrícia Ellen, um programa fantástico, onde nós temos a possibilidade, a capacidade de fazer cursos de qualificação, 40 cursos, as pessoas não são obrigadas a fazer o curso que nós mandamos ela fazer. A pessoa escolhe o seu curso, tem 40 cursos para ela escolher, e ela, gratuito, obviamente, é o Estado que tem essa obrigação dos custos, e essa pessoa faz este curso, já tem mercado de trabalho com porta aberta para ela é levada para o mercado de trabalho, ela é colocada na atividade que ela for competente para isso, já qualificada, e ainda a nossa secretaria dá o acompanhamento, como a gente chama, como se chama mesmo, emprego apoiado, de 6 meses a 2 anos, ou seja, a gente coloca a pessoa lá, acompanha, para ela não ficar também vulnerável entrando numa empresa, numa indústria, seja onde for, não estou dando nome nenhum, e depois lá dentro ela não ser bem acolhida. E também o patrão, ou seja, quem foi que contratou, também ser bem atendido. Se ele contrata alguém, ele quer que essa pessoa dê retorno do seu trabalho. Então, esse é um programa fantástico que nós vamos conseguir qualificar. E, olha, o problema não foi a qualificação, o problema foi a busca ativa das pessoas com deficiência, que nós, o ano passado, o final do ano passado, quando nós começamos, a nossa ideia era chegarmos em 17 mil pessoas. Nós conseguimos chegar, acho que em 10 mil pessoas, o número é mais ou menos esse, 9, 10 mil pessoas. Mas não foi por falta de vaga nos cursos de qualificação, não, é porque a busca ativa das pessoas não é uma tarefa tão fácil. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo de grande monta. Um outro trabalho também que nós fizemos e deu muito certo são nas praias, nós começamos agora, lamentavelmente, tivemos que parar, e esse é um trabalho feito também, onde tem Rede Lúcia Montoro, a unidade da Rede Lúcia Montoro, junto com um local, uma cidade que tem a represa, que tem a praia, que tem alguma coisa turística que as pessoas com deficiência que são pacientes da Rede Lúcia Montoro, nós levamos para um dia de conhecimento, de cultura, de lazer e de turismo, um dia todo. E nós fizemos isso no Vale do Ribeira, com um resultado fantástico. As pessoas com deficiência que foram, deficiência intelectual, física, auditiva, visual, tiveram um trabalho que, assim, um dia, que eles mesmos, né, porque eu sou suspeita, mas eles disseram que nunca tinham vivido nenhuma experiência parecida com essa. Então, são movimentos que a gente vai fazendo a cada instante, a cada tempo, e que só tende a crescer. Nós estávamos numa evolução, um crescimento de políticas de trabalho, de eventos, de reuniões. Nós começamos agora um importante também, muito importante, esse não estou dizendo o dentro da secretaria, estou falando agora o fora da secretaria, que nós começamos com a questão da mulher deficiente, a mulher que tem a deficiência, né? Por quê? Porque a mulher também é um nicho que tem que ser analisado, trabalhado, defendido de forma separada, por uma série de razões. Não é só a violência, a participação na sociedade, no trabalho, no emprego, né, a sua participação na família, ela construir uma família. E aí nós começamos esse programa, na verdade, não conseguimos nem colocar na rua, um programa com a nossa secretária executiva, Aracélia, que formatou de forma exemplar, para nós, então, buscarmos essas mulheres no estado de São Paulo e termos uma rede de mulheres com deficiência. Não é só lá reunião presencial nas 5 maiores regiões do estado. Nós vamos pegar 5 regiões do estado e fazermos, cada 2 meses, uma reunião grande presencial. Mas eu não estou falando só dessa reunião que nós não estamos fazendo porque não podemos. Nós estamos falando que depois nós vamos formatar uma rede de mulheres com deficiência do estado de São Paulo, e essa rede tenta aumentar de 1.000 mulheres para 2.000, de 2.000 para 3.000. Para quê? Para ter uma interatividade entre todas as mulheres, com todas as deficiências, não uma deficiência específica, e também as suas peculiaridades, a peculiaridade da mulher mesmo. E ela vai poder, ela mesma, que tem uma deficiência, é mulher, ela mesma vai poder ir atrás dos seus direitos, querer saber como alguém fez aquele assunto ou resolveu aquele problema.
Então, esse é um grande programa que nós vamos instalar no Estado de São Paulo. Ainda não conseguimos, por causa agora desse período que nós paramos. Nós criamos a secretaria, com muito apoio, a FIP tem participado conosco, também um pessoal muito competente para essa ajuda, para essa participação. Junto com a Aracélia, nós fizemos o que nós íamos chamar de observatório, e depois ficou, que eu acho bastante interessante, banco de dados. E é um banco de dados mesmo. Nós estamos pegando os dados, claro, nós não saímos pela rua pegando dados, nós pegamos os dados desde Ministério Público, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, onde tem políticas públicas voltadas às pessoas com deficiências, né? Secretaria de Ação Social, com os CRAS, com os CREAS, enfim. Nós andamos o estado de São Paulo todo, Cid, buscando informações e colocando nessa base de dados, que pode ser carinhosamente chamada de observatório também. O que significa isso? Em cada município do estado de São Paulo, são 645 municípios, você aperta uma tecla ali e você quer pensar uma cidade como, sei lá, Ribeirão Preto, qualquer exemplo de cidade. Quando você aperta esse botão, vai aparecer a cidade de Ribeirão Preto com todas as informações que alguém da cidade queira ou precise, e alguém de fora também, do planeta, né? Quantas pessoas com deficiência existem, a escolaridade dessas pessoas com deficiência, a idade dessas pessoas com deficiência, se elas estão mais para a juventude, mais para a idade madura, ou são idosos. Você vai ter um formato real online, para você pensar que política pública, o prefeito ou o vereador, seja quem for, ou uma instituição, uma associação, uma empresa privada que queira ajudar, que queira participar, né? Enfim, você vai apertar essa tal da tecla, como a gente brinca, e você vai saber a realidade do que precisa aquele município voltado às pessoas com deficiência. Sem citar nomes, nós pegamos municípios do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, que tinham um problema educacional imenso com as pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência, na sua grande maioria, elas tinham um ensino fundamental o primeiro ano, né? Isso sem contar outras que não conseguiram chegar ainda nem nesse patamar. Significa dizer que as políticas públicas naquele município, entre outras, pensando pessoas com deficiência, tem que ser a educação, né? Não adianta você levar para lá um curso de inglês, por exemplo, para as pessoas com deficiência, se elas não sabem ler e escrever. Então, essa pontuação que nos dá cada município através do banco de dados, para mim, particularmente, eu sou secretária, posso até ser suspeita para estar falando isso, mas eu tenho certeza que para governos, e não é para o governador João Dória agora, que começamos no governo dele, até por orientação e briga dele, briga no sentido de cobrança, ele quer que as coisas aconteçam para as pessoas com deficiência, e que as políticas cheguem lá para aqueles que são mais necessitados, os mais pobres, enfim, aqueles que precisam das políticas públicas. Mas isso é um programa para ficar para sempre. Os governos mudam, as pessoas saem, o programa fica. E essa base de dados é uma questão de ter todos os dados cada vez mais corretos, cada vez mais em números fidedignos, para a sociedade estar melhor informada. Olha, a gente só tem mais alguns minutos, poucos minutos. Eu queria... Uma coisa que me perguntaram logo que eu assumi a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Ainda na gestão Dória, era o seguinte: bom, secretário, que marca você quer deixar? Né? Quer dizer, tem um pouco disso, né? No executivo, tem um pouco disso, né? De que monumento você vai criar, que você vai ser lembrado, porque existe um pouco a expectativa pelo público, pela sociedade, né? Do que vai marcar aquele governo, e muitas vezes do próprio gestor, do próprio administrador, uma vontade de ser lembrado por alguma grande ação específica. Você tem isso? Você quer, até o final desse mandato, você tem algum projeto que você acha que vai ser a cara da sua gestão? Olha, a cara da nossa gestão é a cara desse governo que o governador João Dória já implementou, já implantou, de um governo sério, trabalhador, probo, e um governo que deixa marcas, até pela forma diferente de trabalhar. A forma diferente de trabalhar, e para mim foi uma grande novidade positiva, muito positiva, foi a interação de todas as secretarias. Nós sentamos com todos os secretários de Estado,
todas as sextas-feiras. Todas significam todas, com a exceção da sexta-feira, que foi na semana do Natal, e com a exceção da sexta-feira, que foi a semana do Ano Novo. De dezembro do ano retrasado, nós nem posse tínhamos tomado ainda, e depois chegou janeiro, nós já fizemos 62 reuniões presenciais, agora online, pela questão do Covid-19, mas nós fizemos 62 reuniões todas as sextas-feiras. E nós apresentamos a cada 15 dias, porque não dá para todas as secretarias apresentarem numa mesma manhã, as reuniões começam das 8 ao meio-dia, excepcionalmente às vezes das 7h30 ao meio-dia também, e não dá, pelo volume de trabalho que o governo tem, apresentar todo esse trabalho feito naquela semana, naquela quinzena, um projeto, um programa, ou como está em andamento esse programa. Então, algumas coisas que já me pegaram desde o início como muito positiva, eu não quero me estender por causa do tempo, foi essa interação. Por quê? Porque hoje a pessoa com deficiência da nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência trabalha com a saúde, trabalha com a educação, trabalha com a cultura, trabalha com o transporte metropolitano. Nós criamos, com os transportes metropolitanos, um centro de apoio nas unidades do metrô. Nós já estamos com uma colocada, você esteve presente, aliás, agradeço a sua presença, a presença de quem pôde estar lá em seu nome. Nós vamos colocar em mais 3 unidades do metrô, mais 3 estações, agora não fizemos também por causa do Covid, e tudo isso, no primeiro dia nós tivemos 200 pessoas nos procurando para ter atendimento, quer seja para levar currículo, para esse programa da empregabilidade, né, meu trabalho inclusivo, meu emprego, meu trabalho inclusivo, quer seja para arrumação de cadeira de rodas, pequenos reparos para a pessoa poder chegar até a oficina ou até a sua casa, libras presencial, ou seja, nós estamos modificando, não é uma coisa só. Nós temos hoje o Memorial da Inclusão. O Memorial da Inclusão é fantástico. Não é porque tem a minha foto na parede, é porque a foto da parede é a luta de quem lutou nos últimos 40 anos, 40 e tantos anos. Eu tenho 45 anos de paraplegia. Então, um pouco de história a gente tem e consegue contar, de verdade, na prática. Mas tudo na vida é muito dinâmico, a vida é dinâmica, né? A vida pública é dinâmica. A gente vai em museus, e agora transformou por causa de decreto no museu, eu acho isso muito bacana, muito moderno, isso fica para sempre. O Memorial Museu da Inclusão vai ter uma nova cara, vai ter um novo estilo. Continua o memorial, vai ser museu, aquilo tudo que está contado nas paredes, nas fotos, nos escritos, vai continuar, mas nós vamos ter um museu moderno, onde a sociedade queira conhecer, não só aqueles que trabalham com pessoas com deficiência, ou as próprias pessoas com deficiência. Nós queremos uma coisa moderna, uma coisa atual, uma coisa que chame a atenção da sociedade. Afinal de contas, a história da pessoa com deficiência não é uma história só para pessoas com deficiência, é uma história para todo mundo conhecer, inclusive participar, ter informações, interagir, é isso que nós queremos. Então, além da rede Lúcia Montoro, que eu acho que não dá nem muito tempo de falar agora, que está tendo um estudo na rede, aí é uma questão técnica e profissional, de médicos, etc., que nós queremos atender todas as deficiências na rede, né? Hoje atende um pouco a questão do deficiente visual, nós queremos atender que todas as unidades atendam a deficiência visual e também, paulatinamente, atendam outras deficiências. E tem alguns critérios no novo protocolo para atender mais rapidamente as pessoas com deficiência quando chegam na porta da Rede Lucy. Enfim, trabalho não falta, não tem uma marca, tem a marca do trabalho e a marca desse governo, que eu muito agradeço. De que você, de alguma forma, não, de forma direta também participa. Aliás, eu quero dizer a todos vocês que estão comigo, agora nesse momento, conosco, o Cid é um parceiraço, o Cid como diz na gíria, acho que não é muito educado falar isso, mas é só para a gente entender, ele pau para qualquer obra, faz uma casa pequena, uma casa grande, faz o que for, está sempre presente, a gente pede socorro, ele está presente, ele nos convida. Olha, Cid, você é impressionante, eu fico muito feliz da sua amizade, muito feliz da sua participação com a gente, muito feliz de você estar conosco, eu sei que o Conselho Gestor, você não acaba tendo tempo e condições para isso, mas não precisa estar dentro do Conselho para você ser o parceiro que é, o amigo que é, e não é que é meu amigo, é amigo meu também, mas é amigo da causa. Todos nós lutamos para daqui a 3 anos, quando acabar o governo, este primeiro mandato do governador João Dória, quando acabar esse momento, nós tenhamos deixado de verdade, não só um legado, mas o atendimento às pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Eu entrei na secretaria e me assustei, Cid, falo isso até com muito respeito, mas
vários, pelo menos 5 pessoas com deficiência auditiva de lugares diferentes, de momentos diferentes, me vieram questionar, me vieram perguntar: nossa, nós vamos ter participação na secretaria, não para trabalhar, não vieram procurar emprego, nós vamos ter participação na secretaria, porque o deficiência auditivo, o surdo, a gente nem participava, nem conhece. Me causou estranheza, porque a secretaria é para todas as deficiências. Então, quando terminar a nossa gestão, eu quero, como não só legado, deixar um grande legado, mas não só isso, mas deixar que o atendimento às pessoas com deficiência são todas as pessoas, todas as deficiências, e que a gente tenha melhorado com dignidade a vida dessas pessoas. Tenho consciência que não vamos fazer tudo, não vamos resolver tudo, mas quero deixar o dia que sair de lá, a secretaria não é minha, não sou dona, não sou mandatário, só estou lá agora exercendo uma função por um momento, mas quando nós sairmos de lá, deixar essa secretaria atendendo as pessoas com deficiência do Estado de São Paulo. Bom, Célia, já são 57 minutos, eu acho que vamos terminar, a gente tinha combinado 1 hora. Muito legal, é sempre um super prazer bater papo com você, né? Todo mundo percebe o quanto de informação, conhecimento, amor, né, dedicação você tem. Né, basta uma conversa rápida com você para sentir isso. E hoje acho que a gente conseguiu passar. Quer dizer, para a gente fazer uma conversa completa, a gente precisaria de umas 2 sessões mais dessa, pelo menos, para começar a ser, ou seja, ter uma abrangência maior. Mas eu queria agradecer muito você por ser a primeira entrevistada. Queria agradecer muito, muito as dezenas de pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu não vou nem citar nomes, porque são muitas e eu não quero fazer uma injustiça, mas aqui várias pessoas amigas, conhecidas, você deve estar tendo acesso aí também aos nomes aí no aplicativo, mas pessoas do coração que são grandes parceiros. E você, só para encerrar, depois eu deixo falar mais o tchau, mas o meu tchau é o seguinte: você citou um negócio que é interessante. Uma coisa que eu tenho feito, né, e talvez eu tenha aprendido um pouco disso com você, nós estamos fazendo uma gestão da conciliação, uma gestão para todos. Então, eu acho que nós conseguimos, com a equipe, criar um ambiente hoje em São Paulo onde não tem mais as briguinhas bobas e as disputas né, improdutivas que tinham no passado. O conselho é contra não sei o quê, mas não sei quem está de mal com o outro, mas o secretário... Eu acho que nós, ouvindo as pessoas, atendemos todos os grupos e conseguimos não nos tornar uma unanimidade, porque isso não existe, mas eu digo que o ambiente agora está muito interessante e muito, tirando essa puta crise, mas muito propício. Essa foi ótima. Para a gente fazer muita coisa. Então, está todo mundo alinhado e nós aqui estamos mostrando o nosso alinhamento também, coisa que é muito importante. Então é isso. Obrigado e suas considerações finais. Considerações bem finais para o tempo não estourar, já estourando. Primeiro, Cid, quando eu fui convidada pelo governador João Dória, eu fiquei muito feliz, muito grata e muito compromissada com a nossa causa. Como eu disse, quando eu escovo os dentes, eu já vejo a nossa causa todos os dias há mais de 40 anos. Isso está incutido em mim, isso faz parte da minha alma, da minha vida, do meu cérebro, do meu coração, assim como faz com o seu. Então, é uma coisa já posta na mesa sem nenhuma dificuldade. Quando eu fui convidada pelo governador e assumi esse novo momento da minha vida para o executivo, eu vim muito segura, com a certeza absoluta que eu precisaria também de bastante gente, sempre nos apoiando. Ninguém faz nada sozinho na vida, e ai daquele que pensa que é o maioral e faz tudo sozinho na vida. Hoje em dia, lamentavelmente, com essa crise, esse corona está ensinando que todos nós somos iguais, perante a lei e perante Deus. Mas quando eu vim para a secretaria, eu não vim para brigar. Quando eu vim para a secretaria, eu vim para trabalhar, para implementar políticas públicas que eu entendia e entendo, e a equipe que está comigo, abalizada, competente, o chefe de gabinete, a secretária executiva, os 2 coordenadores, né, que nós temos, que é o Tiago Oberdan, o Ricardo, a Aracélia, e mais toda a equipe que trabalha conosco, a Fabiana na área da saúde, junto com a Rede Luci Montoro,
todas as pessoas que trabalham conosco são pessoas abalizadas, competentes, técnicas. Nós não viemos para brigar, nós viemos para fazer, para realizar. E se precisar mudar alguma coisa, nós vamos mudar. Se precisou mudar alguma coisa, nós mudamos, não é? Essa decisão de vida, quem vai para a vida pública não pode ser mole. Quem vai para a vida pública não pode ter medo do não. Quem vai para a vida pública não pode ter dúvida. Tem que ter certeza das coisas que vai fazer. Porque, afinal de contas, uma canetada minha, como diz na gíria, vai mudar a vida de muita gente. Então, quando eu canetar, eu tenho que canetar direito, eu tenho que fazer direito. Seja no Redilúcio Montoro, junto com o secretário Zé Henrique German, que é um grande secretário, seja com quem for. Então, nas áreas da cultura, dentro da secretaria, que entra com o que eu já falei agora, a coisa do museu, não vou falar outra vez, que vai ter mudança, etc. e tal. Enfim, Cid, muito obrigada. A vida pública, para mim, se mesclou com a minha vida particular e privada. Lembra que eu contei no começo, e vou terminar com isso? Meu filho tinha 1 ano quando eu entrei para a política. Hoje ele tem 32. Significa que foram passados 31 anos, dos quais criei meus 3 filhos. Sou casada hoje ainda com o meu marido Daniel, somos felizes. E eles participaram da minha vida pública porque confundiu vida pública com vida familiar. Se voltasse, como diz a gente brinca, se voltasse para trás, eu faria tudo outra vez. Porque a gente ajudando as pessoas, que a sociedade vai ser melhor. E é igual o bumerangue, você joga, volta. Quando você ajuda alguém, tenha certeza, você vai ser ajudado também. Cid, você é fantástico, muito obrigada pelo convite, e me chame quantas vezes você quiser, na hora que for, eu estou à disposição. Bom, para finalizar, um abraço do prefeito Bruno Covas, que é seu amigão também. Ele está sabendo, não está acompanhando, porque está uma loucura a vida dele, mas ele está sabendo dessa nossa iniciativa e manda um abração para você. Então, me dê mais 15 segundos, só para eu deixar meu carinho, minha amizade ao prefeito Bruno Covas, meus respeitos, minha alegria dele ser o que ele é. Ele foi deputado comigo na Assembleia, ele me ensinou muito, ensinou a todos. Um moço aguerrido, forte, corajoso, destemido, sabe enfrentar, sabe dizer o não. Ele é o exemplo clássico, verdadeiro da pessoa, de alguém na política. Então, Bruno, recebe o nosso carinho, o nosso aplauso e continue firme como você é. Tem muita gente que depende de você no trabalho da tua vida pública e tenho certeza que você vai estar conosco muitos e muitos anos fazendo a diferença. Beijo, tchau. Tchau, tchau, beijo. Obrigada, Adriano. Obrigada, querido.